basicamente para a gente finalizar a parte de análise do modelo de pequenos sinais de amplificadores com transistores, tá? Hoje a gente vai ver a última polarização das que eu separei, tá? Existem N polarizações, como vocês sabem, para circuitos com transistores, circuitos amplificadores com transistores, e a gente viu alguns, tá? Vai ver mais um hoje, e daí a gente finaliza essa parte de modelo do amplificador, que é basicamente, né, a metodologia para encontrar o ZI, o ZO e o AVNL. A mesma metodologia que a gente usou para esses circuitos de polarização dá para expandir para outros, tá? Só a mesma ideia sempre. Aplica as 3 condições de análise e faz a análise de circuitos em cima do circuito equivalente, tá? Depois disso, o próximo passo é analisar algumas estruturas com transistor FET, e depois disso a gente vai para a parte de análise em frequência, tá? Então hoje o que a gente vai ver na real é um circuito que a gente tem a polarização por base comum, tá? Esse aqui é um circuito de polarização do transistor por base comum, tá? Então polarização em base comum, não é por base comum, em base comum, tá? O que que muda esse circuito? É que em vez de tu polarizar o transistor em emissor comum, que era o que a gente estava vendo até então, que o terminal de emissor era comum entre a entrada e a saída, aqui o terminal de base, ele é comum para a entrada e a saída, né? Então ele tem algumas características, esse tipo de amplificador, e de novo, é mais um jeito de tu colocar o transistor na região ativa, né? A polarização por base comum é mais um jeito que tu tem de colocar o transistor na região ativa. E agora a gente vai ver mais ou menos como que muda, né? Se eu fizer ele em base comum ou emissor comum, o que que muda a questão do amplificador? Eu estava comentando para vocês que a gente viu na última aula o seguidor emissor, né? E eu disse que aquele circuito seguidor emissor, ele tem uma impedância de entrada extremamente alta, mas ele não amplifica o sinal, né? E isso pode ser desejado, e geralmente é desejado, que os teus circuitos amplificadores, eles tenham uma impedância de entrada muito grande, tá? Já esse circuito, ele tem uma característica diferente, tá? E a gente vai ver matematicamente o que que muda nele, tá? Então, cada aplicação, cada condicionamento de sinal, cada amplificação de sinal vai necessitar algumas características específicas. Então, a ideia é mais ou menos mostrar para vocês o que que muda, né, na análise quando tu vai para um circuito ou para o outro, enfim. Então, a ideia é nós analisar esse circuito de cima aqui hoje, na esquerda, né, aqui esse de cima na esquerda, que isso aqui é uma polarização em base comum, né? Então, observe que o teu transistor aqui, o sinal de entrada agora, a corrente de entrada, né? O sinal de entrada aqui, chamado EVS, ou que a gente estava chamando de EVIN, ele está sendo aplicado no emissor do teu transistor, ó. Então, esse nó superior aqui, que é onde está entrando o sinal, ele é aplicado no emissor desse transistor. Então, a entrada desse circuito não é mais pela base, é pelo transistor, né? O sinal de entrada vem pelo emissor, certo? E a base dele é configurada num ponto comum, tanto para a entrada quanto para a saída, tá? Então, a saída aqui na direita. Então, a ideia é a mesma, né? Isso aqui é um circuito amplificador, que ele vai pegar esse sinal aqui, ele vai reproduzir esse sinal aqui na saída, ele vai gerar uma versão desse sinal de entrada, só que amplificado aqui na saída. E, de novo, a gente está interessado em achar aquelas características, né? Qual que é a relação entre a amplitude do sinal de saída que ele gera e o sinal de entrada que eu injetei, ou seja, o ganho de tensão, né? A gente quer saber qual que é o ganho de tensão. E ainda a gente está interessado em saber, bom, mas e esse circuito aqui? O sinal de entrada, quem eu vou pôr na entrada vai enxergar ele como? E a gente já sabe que vai ser como se fosse uma impedância ZI, né? Que esse ZI vai definir para nós qual que é o valor dessa corrente que vai ser drenada lá do sinal VI. E isso é importante para te saber qual que é a impedância de entrada do teu amplificador, se ele vai drenar muita corrente ou não, para te fazer casamento de impedância entre estágios diferentes de amplificação, né? Como eu falei na aula passada, que o seguidor emissor, geralmente, ele é o estágio de entrada. Ele tem ganho de tensão unitário, mas ele tem impedância de entrada infinita. Então, geralmente, ele é o estágio de entrada, é ele que vai conectar o teu amplificador, os próximos estágios de amplificação, em quem está gerando o sinal, né? Porque daí a gente não vai drenar nenhuma corrente, né? Não vai existir esse corrente de entrada aqui, que geralmente é o buscado, tá? Então, a gente está
interessado em analisar nesse circuito aqui, que é o polarização em base comum, achar os três parâmetros, né? A V, ZI e o ZO. Tá? A gente quer achar os três parâmetros que a gente vem analisando sempre. Ou seja, né, construir esse modelinho aqui de baixo, né? Construir o nosso modelinho do amplificador, tá bom? Beleza. A gente já sabe fazer isso. A gente já tem as nossas condições de análise para fazer isso aí. A gente já tem as condições de análise de amplificação, tá? Quais que são as três condições de análise que a gente tem que aplicar nesse sistema, tá? Pegando o nosso amplificador aqui, a gente tem que aplicar as três condições, né? A gente assume que só estamos interessados nas variações do ponto quiescente, ou seja, só na amplificação, né? E essa primeira condição significa que eu vou fazer as minhas fontes de tensão contínua igual a zero, né? Então, eu vou zerar essa fonte VE aqui e vou zerar essa fonte VCC. E a gente viu que se a gente zera fontes de tensão é curto-circuito, tá? Então, em lugar de cada uma delas, um curto-circuito. E ainda a gente assumiu a segunda condição, é que a frequência que esse sinal de entrada tá, né, a frequência dele, que lá na simulação a gente está assumindo sempre 20K, né, a gente está dizendo que essa frequência é suficientemente grande para eu conseguir ignorar a impedância dos capacitores de acoplamento, tá? Então eu posso ignorar a impedância deles porque a frequência de entrada eu estou assumindo que está num valor muito grande. Tá? E se uma frequência é grande, a impedância do capacitor é muito baixa, e se a impedância do capacitor é muito baixa, eu posso considerar que ele seja um curto-circuito, né? Então a gente vai lá e coloca um curto no lugar dos capacitores também, tá? E ainda a terceira coisa que a gente tem que fazer é substituir o transistor pelo modelo do transistor. Então a gente vai trocar o transistor pelo modelinho dele, que é o que ele representa. E daí a gente viu que a gente troca geralmente esse transistor aqui, a gente vem trocando pelo modelo RE, né? Pelo modelo RE. É o que a gente vem fazendo, tá? Só que tem um detalhe agora. Esse modelo RE que a gente estava usando, né? O modelo RE que a gente vinha usando era esse modelo aqui, né? Beta RE entre a base e o emissor e uma fonte de corrente beta e B entre o coletor e o emissor. Era esse o modelo que a gente estava usando até então, sendo que a corrente B é essa aqui, tá? A gente estava usando esse modelinho aqui, que a gente deduziu a gente deduziu esse modelinho lá no início, lá nas primeiras aulas, que a gente viu que esse modelo aqui, ele era decorrência do funcionamento do transistor, tá? Só que o que que acontece? Observa que esse modelo, quando a gente criou ele, a gente considerou que o emissor que era o ponto comum para entrada e para saída, ó. Então esse aqui era um modelo RE para emissor comum, tá? Emissor comum. Tanto é que quando a gente analisou o modelo híbrido, a gente escreveu lá HIE, HOE, lembra? Que esses Hs eram os parâmetros híbridos de entrada em emissor comum, e o beta a gente chamou de HF, que é o parâmetro híbrido de transferência direta de corrente em emissor comum, né? A gente chamava com um Ezinho aqui lá nos parâmetros híbridos, porque a gente estava estudando o nosso circuito em emissor comum. E todas as topologias que a gente viu até agora eram em emissor comum. Então, esse modelo aqui era válido, porque nós estava falando em emissor comum, tá? Todos os circuitos, o emissor era o ponto comum entrada e saída, e a entrada era pela base, o sinal era injetado na base, tá? Então, esse modelo aqui era para emissor comum, só que o nosso circuito, ele está em base comum, ele não está em emissor comum, tá? Ele está em base comum. Se ele está em base comum, quer dizer que esse modelinho aqui não serve mais para nós. Esse modelo aqui não pode ser colocado aqui nesse circuito para a gente achar o circuito equivalente, tá? Não pode. Por quê? Porque esse modelo ele foi concebido assumindo que o transistor estava em emissor comum. Então, eu não posso só vir pegar esse modelinho aqui e injetar lá no meu circuito. Eu tenho que saber como que é o modelo RE em base comum. Eu preciso saber do modelo RE do TBJ, né? Modelo RE
em base comum. Certo? Em base comum. Esse modelinho em base comum que é o que a gente vai colocar ali dentro desse pontilhado, ó. Vai colocar aqui, certo? E aí, como é que a gente constrói ele? É a mesma ideia que a gente tinha antes, né? O transistor em base comum, ele se comporta muito semelhante ao transistor em emissor comum, né? Então, a gente o que tem é isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso transistor, tá? Só que o que que a gente tem que assumir agora, ó? Que a base dele aqui, ó, é o ponto comum da entrada e da saída. E a tua entrada agora é no emissor desse transistor, certo? É aqui no emissor. Aqui que é a tua entrada. E a saída é lá no coletor. Tá? Antes a gente tinha entrada na base. Então, o sinal de entrada agora está aqui, ó. Essa aqui é a entrada do teu transistor. E essa aqui, ó, essa corrente aqui, que é a corrente de emissor, que agora é a corrente que a gente tem que se referir. O que que a gente tinha antes, ó? A gente tinha antes que a corrente de base era a entrada do nosso modelinho. Então, a gente escrevia lá aquela fonte de corrente em função dessa corrente de entrada. Agora não, agora a corrente de emissor é a nossa corrente de entrada do transistor. Então, a gente tem que escrever nosso modelo em função dela. E a gente sabe que aqui existe uma corrente de coletor. Tá? Daí, a gente tem que lembrar o quê? Tá? Vamos lembrar como é que a gente concebeu esse modelinho em emissor comum. A gente disse que entre a base e o emissor do nosso transistor, entre a base e o emissor do nosso transistor, é uma junção PN, né? Tá aqui, ó. É a junçãozinha do emissor para a base, certo? Daí a gente viu, não, essa é uma junção PN, ele se comporta como se fosse um diodo polarizado diretamente, né? O VBE se comporta como se fosse um diodo polarizado diretamente. Se o VBE, né, se o VBE se comporta como se fosse um diodo polarizado diretamente, a gente sabia se a junção base-emissor, se a junção base-emissor se comporta como se fosse um diodo polarizado diretamente, a gente substituiu o que era a junção base-emissor por um diodo polarizado diretamente. E a gente usou a aproximação do diodo, né? A gente veio aqui e disse que entre a base e o emissor se comportava como um diodo polarizado diretamente. Então a gente tinha isso aqui, certo? Que era entre o emissor e a base, era aquela de tensão VBE, aquele 0,7 ou 1 volt, dependendo do diodo, e um resistorzinho RE, certo? Isso aí é a junção base e emissor, beleza? Só que o que a gente diz? Não, a gente está analisando o modelo de pequenos sinais. Modelo de pequenos sinais, a gente zera as fontes, assim como a gente fez lá no circuito de polarização. Então, eu vou vir aqui e vou zerar esse VBE. E entre a base e o emissor, então, a gente tem a nossa junção Rzinho E, tá? Só que, qual que é a diferença para nós? Que agora, essa corrente de emissor aqui, que é a entrada, e não mais a corrente de base. É essa corrente de emissor que é a entrada. Tá? Então, entre o emissor e a base, a gente tem a nossa resistência Rzinho E. E entre a base e o coletor, a gente tem aquela fonte de corrente chamada IC. Então, a gente vai ter uma fonte de corrente aqui de valor IC. Para o coletor. E a base é o ponto comum. Tá certo? A gente tem aquela fontezinha chamada IC ali. E daí, o que que a gente tem que escrever agora? Como que eu escrevo essa fonte de corrente IC? Como que eu escrevo o valor dessa fonte de corrente IC? Falando, Por que que no outro modelo RE que a gente estava utilizando para o emissor comum, a uhum. flecha da fonte dependente de corrente era para baixo? Ah, aqui, né, nesse da esquerda aqui. Isso. Por que que a gente tinha isso aqui, ó?
Por causa que era assim o nosso transistor lá em emissor comum, ó. Ele tinha a base, certo? E emissor coletor, tá? O que que a gente tinha lá quando ele estava em emissor comum? Ele estava assim, certo? E a corrente que fluía aqui, ela vinha nesse sentido, ó. Corrente de coletor para uma corrente de base entrando aqui, ó. Certo? E daí o que que a gente tinha? Ó, a corrente entrava no coletor, ó. Por isso que a gente botava aqui para baixo. Entendeu? Porque daí Ah, ela entra no coletor, agora entendi. Daí tá? agora tá indo do emissor pro coletor e daí tudo Isso, conversando. exato, exatamente. Aqui a setinha agora ela tá saindo pelo coletor, ó. Perfeito, tá? Beleza, obrigada. Certo. E daí o que que a gente fazia? Ó? A gente pegava essa fonte de corrente e escrevia ela em função da corrente de entrada do nosso modelo, que a corrente de entrada do nosso modelo era IB lá em emissor comum. Aqui em base comum, a nossa corrente de entrada é a corrente de emissor. Então eu tenho que escrever essa fonte de corrente em função da minha corrente de entrada. E qual que é a relação entre corrente de coletor e a corrente de emissor? Qual a relação que existe entre elas? Elas são praticamente iguais, né? Deixa eu só botar aqui, elas são praticamente iguais. Só que eu não vou escrever esse praticamente, eu vou escrever o que que ela é de fato, né? A corrente de coletor, ela vai ser igual ao que da corrente de emissor. Igual ao que a corrente de emissor. Observa aqui o que que eu vou fazer, ó. Se eu dividir a corrente de emissor, só lembrando aqui, ó. Corrente de coletor é base, é beta que multiplica IB, tá? É beta que multiplica IB. Mas se eu pegar a corrente de emissor e dividir por beta mais 1, vocês concordam que isso aqui, ó, essa divisão aqui é o próprio IB, concorda? De boa? Se eu pegar essa divisão agora e multiplicar por beta de novo, eu tenho o IC. Entenderam o que que eu escrevi aqui? Hã? Não? Deixa eu ver se eu deixei espaço. É, aqui, ó, vou escrever aqui, ó, tá? O modelo em emissor comum, em base comum, é assim, ó, tá? Aqui tá a base, aqui tá Rzinho E, aqui tá a fonte decorrente, e aqui tá o coletor. O que a gente quer escrever é o valor daquela fonte decorrente em função da corrente de entrada do modelo. A corrente de entrada do modelo é IE. A gente quer escrever esse C em função de IE, tá? E C eu sei que é igual a beta IB, tá? E corrente de emissor eu sei que é igual a beta mais 1 que multiplica IB, tá? Tranquilo? Então, se eu pegar e isolar dessa aqui, ó, eu posso escrever que IB é igual a IE dividido por beta mais 1, certo? Agora eu pego essa corrente aqui e substituo na equação anterior. Então, daqui eu vou tirar que corrente de coletor é igual a beta, que multiplica a corrente de base, mas corrente de base, pela essa equação que a gente acabou de escrever, é a corrente de emissor dividido por beta mais 1. Beleza? Tá? Eu só pulei um passo ali. Então, eu posso escrever que corrente de coletor, posso escrever aqui, corrente de coletor, que é aquela fonte ali, né, que é essa fonte dependente aqui, ela é igual a beta dividido por beta mais 1, que multiplica a corrente de emissor. Por que que eu escrevi isso aqui? Porque eu tenho que escrever a corrente de coletor, que é o valor dessa fonte de corrente aqui, eu tenho que escrever o valor dela em função da corrente de entrada do meu modelo. E a corrente de entrada do modelo, em base comum, é a corrente de emissor, porque a corrente entra pelo emissor desse transistor. Então eu posso escrever isso, essa igualdade aí, de corrente de coletor é beta sobre beta mais 1 IE. E essa divisão aqui do beta por beta mais 1 tem um nome bem específico. E essa divisão aí, vocês chegaram a aprender o que que ela era? Chegaram a dar nome para essa divisão aí?
Ah, mas daí não me adianta, né? Tem que lembrar. Isso aqui a gente chama de alfa. É uma relação chamada alfa, tá? E daí a corrente de coletor é sempre uma letra grega, né? Corrente de coletor é alfa e E, sendo que esse alfa é muito próximo de 1, né? Ele depende do valor de beta, mas ele é muito próximo de 1, tá? Mas aqui a gente assume essa diferença, a gente não iguala 1, tá? Então a corrente de coletor é alfa e E. Então o nosso transistor em base comum, ele fica assim, ó, no lugar de IC lá, coloco alfa e E, certo? Então, esse aí é o nosso transistor em base comum, tá bom? Só que ainda vou considerar aqui, ó, lembra que ele tem uma impedânciazinha aqui chamada RO, tá? Então, esse aí é o nosso modelo do transistor em base comum, tá? A entrada é emissor base, a corrente de entrada é a corrente IE, tá? A impedância de entrada do transistor em base comum é Rzinho E, certo? E a corrente de saída é alfa e E, sendo que alfa é beta sobre beta mais um, tá bom? O que mais eu tenho para dizer aqui? Ah, lembra que esse Rzinho O é a impedância de saída. Por exemplo, se eu fosse escrever esse Rzinho O em função dos parâmetros híbridos, lembra lá dos parâmetros híbridos que a gente tira do datasheet, tá? Que embora sejam muito específicos os que vêm no datasheet, né? Quando eu digo específico é para uma aplicação muito específica, né? É igual a 1 sobre HOB, tá? Dificilmente tu vai achar os parâmetros para a base comum do transistor, né? Mas só para você se ligar. Tá? E o Rzinho E, a gente calcula do mesmo jeito, né? Que ele é a resistência da junção base e emissor, que depende do valor da corrente de emissor quiescente, tá? Depende do ponto de operação. Quando eu escrevo essa equação aqui, eu estou dizendo que o Rzinho E, a resistência da junção, depende do ponto de operação. Se está mais em cima na reta de carga, se está mais embaixo na reta de carga, a resistência daquela junção pode mudar. E a gente calcula ela por essa simplificação da equação de Schottler, tá? É uma aproximação também, tá? Vocês viram que muita coisa que a gente faz aqui, a gente aproxima os comportamentos, tá? Que tudo seriam aquelas equações completas de Ln e tal, né? Então a gente aproxima aí com constantes. Então, o que a gente fez aqui? A gente construiu o modelo RE, esse circuitinho aqui, a gente construiu o modelo RE do transistor em base comum. A gente fez essa construção para poder chegar no circuito e trocar o transistor por esse circuito, por esse modelinho, né? Então, onde que a gente estava? A gente estava aqui, ó, a gente botou curto nos capacitores, botou curto nas fontes, e agora a gente ia trocar o transistor pelo modelo. Só que a gente não tinha o modelo em base comum, então a gente construiu o modelo em base comum, tá? Substituindo esse modelinho lá no circuito, a gente chega nesse circuito equivalente aqui, ó. O que é esse circuito? Ah, olha aqui, esqueci de tirar um capacitor. Ah, falha minha aqui. O que é esse circuitinho aqui? É o modelo do amplificador em base comum, onde esse quadrado aqui, ó, é o transistor, tá? Então, observa, ó, aqui é o transistor, que a gente tinha lá no circuito original, o capacitor de saída aqui, ó, virou um curto, o capacitor de entrada eu não tirei, mas ele virou um curto, a polarização de emissor que tinha aqui virou um curto, e a polarização de coletor também virou um curto, tá? Mesmo modelinho de sempre. Então, esse é o nosso circuito equivalente. Agora, em cima desse circuito, que a gente pode calcular os parâmetros dele, tá? E o primeiro que a gente vai calcular aqui é a impedância de entrada, tá? É a nossa ZI desse circuito. ZI do amplificador em base comum, tá? Que é esse carinha aqui que a gente quer primeiro, certo? O que você tem que lembrar? Que esse ZI é o valor que determina quanta corrente ele vai drenar do sinal de entrada. Lembrando que esse teu sinal de entrada aqui está sendo gerado, por exemplo, lá pelo teu MP3 player, lá por alguma coisa assim, tá?
Então, tu quer que essa corrente drenada aqui seja baixa. Quer que ela seja baixa geralmente, tá? Ou, às vezes, tu quer que esse teu amplificador case em impedância com quem está gerando, né? Por exemplo, se isso aqui é uma antena, enfim. Então, se eu olhar para o meu circuito equivalente aqui, pelo meu modelo de pequenos sinais, né? A gente chama que isso aqui é o modelo de pequenos sinais. Tá? A gente chama isso aqui o modelo de pequenos sinais. Às vezes tem um AC ainda, tá? Se eu quero saber o ZI desse cara, o ZI é aquela impedância equivalente que o VI aqui enxerga, que tá VS, mas é VI, tá? Então, essa impedância vista aqui, ó, da esquerda para a direita. Quanto que é essa impedância aí que vocês acham? O que que o VI enxerga? Qual que é a impedância equivalente entre os terminais de entrada? Entre esse e esse terminal. Isso, né? Bem semelhante ao que a gente já vinha analisando. Se a gente olhar o circuito equivalente, aqui é o paralelo desses dois resistores, né? Ele enxerga o paralelo dos dois. Então, é o Rzão paralelo com Rzinho E, sendo que o Rzinho E vocês já sabem calcular. E o Rzão E é o resistor de polarização do emissor desse transistor, tá? Beleza, já sei achar o ZI, já sei o que esse ZI significa, tá bom? Próxima coisa que a gente vai fazer, impedância de saída. Agora é essa aqui, ó. Quem eu ligar na saída do amplificador, quem eu vier aqui ligar na saída do amplificador. Se eu ligar um negócio aqui, uma carga que a gente diz, né, um RL, quem que ele enxerga, né, da direita para a esquerda agora? Qual que é a impedância equivalente ligada entre esses dois terminais? Essa aqui é a pergunta agora. Só que tem aquele detalhe, né, o ZO ele é calculado assumindo que a tensão de entrada é nula. Ele é como se fosse, não, ele é a impedância de Thevenin desse circuito entre os terminais de saída, tá? Essa é a definição matemática da impedância de saída do amplificador. É a impedância de Thevenin vista dos terminais de saída, tá? Então, nos terminais de saída, a gente vai ter o ZO, e para calcular o ZO, a gente tem que zerar a tensão de entrada do nosso circuito. Zerar a tensão de entrada significa fazer que essa fonte aqui seja zero. Ou seja, isso aqui vira um curto. Se isso aqui virar um curto, essa corrente aqui de entrada fica zero. Se não tem corrente de entrada, não tem corrente entrando nesse nó, não tem a corrente E. Se não tem a corrente E, essa fonte aqui vale zero. Se ela vale zero, entre os terminais aqui, agora ela é um circuito aberto. Se ela é um circuito aberto, olhando da direita para a esquerda, eu enxergo o paralelo desses dois carinhos. Então, o ZO é bem isso aí mesmo. Rzinho O paralelo com RC. Show de bola. Só barbada, né? É isso aí mesmo. Tranquilo. Essa é a equação para impedância de saída. Agora, o ganho de tensão, tá? O ganho de tensão, lembrando que a gente está calculando o chamado ganho de tensão sem carga. A gente não pendurou nada na saída aqui ainda, a gente vai pendurar depois, tá? Por enquanto, ainda não. Então, a gente quer saber a relação entre VO e VI. Tensão de saída, tensão de entrada, tá? Vamos começar pela tensão de entrada. O que a gente tem que fazer aqui na real? Tem que escrever uma equação, né, para cada uma dessas variáveis aqui, uma equação para o VO e uma equação para o VI, em função dos parâmetros do circuito para poder achar a equação do ganho. Então, eu vou escrever o VI aqui, ó. VI é a tensão nesses terminais aqui, ó. Tá? Lembrando que o capacitor está em curto, tá? É a tensão entre esses terminais, então é essa tensão aqui. Então, é igual a tensão no resistor Rzão E. VI é igual a tensão no resistor Rzão E. Se eu souber a corrente que circula nele, eu sei a tensão VI, então, porque é Rzão E vezes essa corrente daria a tensão de entrada. Só que eu não sei quanto que é essa aqui. Mas eu sei que esse nó aqui, ó, tá indo Izinho E para frente. Opa, mas então a tensão de entrada também é a tensão no Rzinho E, porque eles estão todo mundo em paralelo. Então eu posso dizer que a tensão de entrada é igual à tensão no Rzão E, só que eu não sei calcular, porque eu não sei a corrente que passa nele, mas também é igual à tensão no Rzinho E. Opa, nesse aí eu sei que cruza IE, então eu posso escrever que a tensão de entrada é igual à tensão no Rzinho E, que é o valor da resistência que multiplica a corrente que passa nele.
Beleza, tem uma equação para VI. Agora eu preciso de uma equação para VO, tá? Para VO é aqui, ó, é a tensão entre esses dois terminais, que é igual à tensão no Rzão C. Só que eu não sei de novo, a tensão no Rzão C é o valor da resistência que multiplica a corrente que passa nele. Mas eu não sei direito a corrente que passa só nele, né? Porque eu sei que a corrente que entra nesse nó aqui é a corrente só dele e a corrente do Rzinho O. Eu sei que essas duas correntes aqui que estão descendo é igual a alfa e E. Eu sei que nos dois, no paralelo dos dois, está passando alfa e E, mas não sei em cada um. Então eu posso escrever que VO, na real, é igual a tensão no paralelo dos dois. É a tensão no paralelo do Rzinho O com Rzão C. Como que eu escrevo isso? Escrevo o valor da impedância, que é o Rzinho O paralelo com Rzão C, que multiplica alfa e E. Entendido? Tá? Igual como a gente fez lá nos outros, né? Bem semelhante. Só o que muda é o valor da nossa fonte decorrente. Tá? Beleza. Então, eu posso reescrever essa equação do ganho, AVNL, como sendo VO, só que VO vale Rzinho paralelo com Rzão C, vezes alfa e o VI vale Rzinho E, que multiplica Izinho E. Fazendo os Chablau aqui e aqui, eu posso escrever que o meu ganho de tensão sem carga de um amplificador operacional, de um amplificador em base comum é Rzinho O paralelo com Rzão C dividido por Rzinho E vezes alfa. Aí. Que é o valor desse ganho de tensão aqui. Suave? De boas? Beleza, a gente tem agora os três parâmetros que a gente precisa para redesenhar o nosso amplificador no modelo do amplificador, né? Que é esse circuito da direita aqui que a gente quer construir sempre ele, para poder resumir qualquer amplificador nesse modelinho aí. Lembrando, né, que a gente quer construir esse modelo para achar aquelas características, né? O quanto que ele amplifica, qual que é a corrente de entrada, blá, 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 tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesses resultados. Te liga na equação do ganho de tensão aqui, ó, tá? Te liga nessa equação aí. Tá vendo que ela é uma equação com sinal positivo, tá? Ela não tem o menos aqui na frente que tinha lá em emissor comum, tá? E lá em emissor comum era RC por Rzinho E, né? Que ainda leva em consideração o alfa. Mas a questão é, né, um sinal positivo, isso aqui é maior que zero. O que significa ser um ganho maior que zero? Significa que ele não inverte o sinal de entrada. Tá? O ganho é positivo, não vai ter inversão de fase que nem a gente tem lá em emissor comum. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Não inverte. Em base comum, ele não inverte o sinal, tá? Já, outra coisa que eu quero falar é isso aqui, ó, o valor da impedância de entrada, tá? O valor da impedância de entrada. Lembra a ordem de grandeza que era o Rzão E? Rzão E é o resistor de polarização, tá? Isso aqui é nas dezenas de quiloohms. É nas dezenas de quiloohms, tá? 10, 20, sei lá, nessa ordem, quiloohms. E o Rzinho E, vocês lembram a ordem de grandeza do Rzinho E? É na ordem de dezenas de ohms. É 15, 10, 20. Esses são os valores típicos, né? Beleza? Se eu fizer o paralelo de uma coisa muito grande com uma coisa muito pequena, que é quiloohms e ohms,
Isso aqui vai dar na ordem do menor, sempre vai dar um pouquinho menor que o menor. Sempre vai dar, o paralelo sempre vai dar um pouquinho menor que o menor, certo? E se eu fizer paralelo de um troço muito grande com um troço muito pequeno, ele vai dar próximo da coisa pequena. Então, a impedância de entrada desses amplificadores, esse ZI aqui, ó, a impedância de entrada desses amplificadores é muito baixa. É uma impedância baixa, é na ordem de ohms, dezenas de ohms, tá? E isso, dependendo da aplicação, é uma coisa ruim. A gente diz que ele tem uma impedância de entrada muito baixa, tá? Ele tem uma alta admitância, tá? Isso, dependendo da aplicação, pode ser desejado ou não, tá? Todos os exemplos que eu dei até agora é que tu quer que essa impedância seja sempre o mais alto possível. Mas, dependendo de quem que é essa tua fonte aqui, de quem que está gerando teu sinal, às vezes, quem está gerando esse sinal aqui tem uma impedância de saída baixa e tu quer fazer casamento da impedância. Ou tu necessita que drene uma corrente desse sinal, certo? Então, esse amplificador começa a se tornar uma opção, tá bom? Então é importante que vocês batam o olho nesses troços aqui, entendam mais ou menos o que que significa, né? Tipo, isso aqui é uma impedância baixa, então quer dizer que essa impedância aqui do meu modelo é baixa. O que que significa que essa impedância é baixa? Significa que vai drenar uma corrente maior com relação aos outros amplificadores, né? Uma corrente maior na entrada. Mas o que que ele tem de outra característica? Que ele não inverte, que o ganho, a VNL, é maior que zero. Então ele não inverte, tá? Beleza? São características, né? E dependendo da aplicação pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem, mas são características, né? Assim como tudo na vida, né? Todo mundo tem características. Tá. Beleza? Agora, vamos fazer um exemplinho com isso aí, tá? Como que, como que eu aplico essa metodologia num exemplo? Como que eu venho aqui num circuito e calculo os parâmetros, né? Então a gente quer saber qual que é a impedância de entrada, que a gente já sabe que é R(E) paralelo com R'E, qual que é a impedância de saída, que a gente sabe que é R'O paralelo com R(C), qual que é o ganho de tensão sem carga, que é alfa. Eu vou escrever aqui, ó, ZO por R'E, tá? Por que ZO? Porque ZO é o paralelo da R'O com RC, né? Então eu só simplifiquei aí. Beleza. Para resolver isso, eu preciso achar o valor do R'E, certo? Peraí, aqui. Para resolver isso, eu preciso achar o valor daquele R'E, concorda? Peraí que eu trancou aqui para mim. Só um segundinho. Para resolver isso, eu preciso do valor da R'E, tá? Para calcular o valor do R'E, deixa eu vir aqui, ó. Preciso saber o valor do R'E. R'E a gente já sabe que é 26 milivolts dividido pela corrente de emissor quiescente. Sempre isso. O que vai mudar de um circuito para o outro é como que tu acha essa corrente de emissor quiescente, né? Não sei se vocês já notaram, mas só o que muda é como que tu encontra o valor dessa corrente aqui. Porque cada circuito de polarização CC vai ter uma forma diferente de tu chegar nessa corrente, tá? Nesse circuito aqui, ó, ignora o que tem para a esquerda aqui e ignora o que tem para a direita aqui, ó, porque isso aí é análise AC. Vamos analisar só o que está dentro do quadrado azul, tá? Que é a análise CC. Isso aqui vem da polarização CC, vem da nossa análise CC, tá? Então vamos analisar o circuito aqui, ó, CC. Então eu considero as fontes ainda, beleza? Então eu quero saber a corrente no emissor. Aqui está o emissor. Eu quero saber a corrente de emissor quiescente, tá? Que é a que está circulando ali, ó, o valor CC da corrente que está circulando ali. Como é que eu faço para achar aquela corrente ali? O que que vocês acham? Malha, isso aí, né? A corrente que está circulando é a corrente que circula aqui, ó.
tá? Ela circula ali e faz a malha, ó. Ela é a corrente dessa malha aqui, ó. Ela está circulando nessa malha aqui, essa corrente, certo? Se ela está circulando nessa malha, eu posso fazer a análise das tensões nessa malha aqui. Se eu analisar essa malha, o que que eu tenho? Tem essa fonte de tensão aqui, que é o VE, tenho esse resistor, que é o RE, e tenho essa queda de tensão aqui, que é a tensão VBE, tá? Então, vou aplicar a malha ali. Se eu aplicar a malha ali, eu consigo tirar aqui a corrente de emissor IE, que é a corrente dessa malha, IE quiescente, é a tensão que eu apliquei na malha, que é o VE, menos a queda de tensão no transistor, VBE, dividido pela resistência da malha, que é RE, tá? É quanta tensão eu apliquei, menos quanto morreu em algum lugar, que é o VBE, dividido pela resistência da malha. Isso é a corrente de malha, tá? Dessa equação aqui, eu tiro corrente de emissor quiescente. Alguém fez aí? Vai dar 2 menos 0,7 por 1K. Tá? Então, essa corrente de emissor aqui vai dar 1,3 mili. É isso, né? 1,3 mili. Então, eu vou entrar aqui na equação do resistor e vou colocar 26 milivolts dividido por 1,3 miliampere. Daqui eu tiro que o Rzinho E vai ser 2,20 ohms. Show? Tranquilinho? 20 ohms. A resistência entre a base e o emissor do transistor. É a resistência aqui, ó. É uma resistência que existe aqui, ó, entre o emissor e a base desse transistor. Mas que aqui, ó. É uma resistência que existe ali, tá? Que essa resistência é que diz para nós, ó, se eu aplicar 1 volt senoidal entre a base e o emissor, vai surgir quanto de corrente? Basicamente é isso que ele diz para nós, tá? Agora, a partir desse valor do Rzinho E, eu posso calcular a impedância de entrada ZI. ZI vai ser esse 1K aqui, paralelo com 20. Dá quanto isso aí? 19,607, show. 19,607 ohms. ZO, eu disse para vocês que a impedância nesse caso aqui é 100 kΩ do RO. Então vai ser 100K paralelo com 5K. Vai dar um pouco menor que 5K. Dá uns 4 e alguma coisa, 4 e uns quebra aqui. Quatro mil setecentos e sessenta e um, 4.760, vou arredondar para 2 ohms. Ó, ele deu um pouquinho menor, ó, 4.700. Ele deu um pouquinho menor que o 5K, porque tu tá fazendo o paralelo de 5K com 100K. E 100K é muito maior que 5K. Então ele deu bem próximo do valor menor. E o ganho de tensão é esse valor aqui dividido por vezes 0,98 dividido por 20. 233. Tá? Então, esses parâmetros aqui, ó, esses resultados, são do nosso modelinho ali são o nosso modelinho do transistor em base comum, tá? Essas aqui são as nossas respostas. Então, olha ali, ó, aquilo que eu falei para vocês, o ZI deu um valor baixo, como eu tinha falado para vocês, ele vai dar sempre próximo do valor do RE, e 19 ohms é uma resistência muito baixa para uma impedância de amplificador, tá? Isso aí. E o ganho de tensão é positivo, tá? Embora ele seja na mesma ordem de grandeza daqueles que a gente, mesma ordem de grandeza daqueles que a gente já vinha analisando, ele é um ganho positivo, tá bom? Beleza. E agora, o que tem que fazer com essas respostas? Temos que simular, tá bom? E aí, eu queria que vocês montassem essa simulação.
Deixa eu parar aqui e mostrar a minha simulação para vocês. Entenderam essa resolução aí, gente? Ah, uma coisa que eu não comentei para vocês, ó. Eu dei o beta nesse exercício, né? Eu disse, o beta não, o alfa. Eu disse que o alfa era 0,98, tá? É um valor muito pequeno de alfa, tá? Praticamente é um valor muito pequeno. Eu só coloquei ele para dar uma visibilidade da implicação dele, certo? Geralmente é 0,099 alguma coisa o alfa, tá? Aquele alfa de 0,98 que eu coloquei ali no exemplo, ele vai resultar nesse beta que está aqui no modelo para vocês, ó, de 49, tá? E é um beta baixo, né? Geralmente esse beta aqui é maior, tá bom? Então esse aqui é o circuito lá daquele exemplo, tá bom? Tensão de entrada em 1 milivolt 20K, mesma tensão que a gente está analisando até agora. 2 volts de polarização no emissor, menos 8 volts de polarização. Ó, lembra que isso aqui é negativo. Ó. Menos 8 volts de polarização no coletor, certo? Capacitor de 10 micro. Beleza? O que eu quero que vocês façam? Simulem, validem aí o ganho de tensão, que tem que dar em torno de 230, e validem a impedância de entrada. Tá? Vou até botar as respostas aqui. Se conseguiu fazer, é isso aí, pessoal. Deixa eu simular aqui. Tá, então a tensão de saída aqui vai ter que dar em torno dos 230 aqui. Ó, a minha vai dar aqui, eu acho, ó, 233. Aí, deu bem certinho, hein? 233 de ganho, tá? Medir a tensão de saída. E agora eu vou botar outro plot plane aqui para botar a corrente de entrada. Então, lá na entrada, corrente de entrada. Quarenta e 47,5 micro. Deixa eu dividir aqui. Em torno de 20 ohms. Eu achei 21,2 ohms, tá? Então agora tua função é fazer essa simulação. Simula aí e já eras. Simulou, simulou. Resolveu, não conseguiu, pergunta o que que deu errado, tá bom? Ô, professor, esse é o NPN ou o PNP? PNP. Tá, olha a setinha entrando. Tá, beleza. Obrigada.